Esta conversa, isto não é uma entrevista, é uma conversa É livre, uma conversa. emergente, isto vai Já não é a primeira. Já não é, Já nos pronto. encontramos. E já estamos cá. Verdade. Bom dia, Já pessoas. estamos. Bom dia, pessoas. Hoje, este episódio é muito mais cedo, para começar amanhãzinha, fresquinho, Sim. está bem? E estamos na presença de alguém muito especial, É verdade. para nós, principalmente. Sim. Que é o professor José Luís Pio Abreu, não é? Que nos recebeu no seu espaço, em Coimbra. Portanto, estamos gratos por isso. E o Bruno agora desapareceu, mas Pois. ele vai voltar. E professor, olha, obrigada por nos ter recebido. Obrigada por ter aceito. É muito difícil vir a Coimbra. Tenho que subir uns altos. Temos que ultrapassar cumes e vales. E de alguma forma nós fazemos sempre esta pergunta e vamos ousar fazê-la também ao professor, que é: quem é o professor José Luís Pio Abreu? Ui. Ou se calhar, sem o professor, quem é o José Luís Pio Abreu? Pois, Eu sou uma espécie de dinossauro. Não sei se é uma relíquia, talvez seja já uma relíquia. Não ando muito por aí. Já cá anda há muito tempo. Não, Há tempo suficiente para perceber disto, não é? Pois, já que ando há 70 e tal, há quase um século, daqui a pouco. A trabalhar há meio século, de certeza. Bem, e antes disso fiz muita coisa. Eu sou de Santarém. E depois vim para Coimbra aos 18 anos. E enquanto andava a estudar, portanto, eu acabei por me licenciar 68, 69. Foi uma coisa complicada, porque nessa altura foi aqui a crise estudantil de Coimbra. Ok. E nós passámos do internato aliás, nós tínhamos um estágio de medicina. Éramos estudantes. E nesse ano foi em 1968. No 1º de Abril, o estágio passou a internato. Não, em 69. Em 1969, no 1º de Abril, o estágio passou a ser internato. Okay. Portanto, ninguém sabia bem se eu era médico, se era estudante. Estava ali Estava no limbo. Eu, nessa altura, era dirigente estudantil aqui na crise de 69. E tive um processo. Tive um processo de PID, claro. Fui processado por... Ai. Sim. Estava assim mal comportado. Não. O que é que se reivindicava nessa? Estava a fazer... Exatamente. Não, nessa altura exatamente. foi depois de maio de 68, foi a crise estudantil de Coimbra, com uma greve aos exames. Todos os estudantes, mesmo os melhores alunos de Coimbra, faltaram aos exames, fizeram greve aos exames. E foi a chamada crise 69. Houve 40 estudantes que foram selecionados, os dirigentes foram para a tropa, metidos na tropa. Portanto, eu acabei por ir para a tropa antes de me licenciar, porque eu só podia estar licenciado ao fim de um ano de estágio. Okay. Tive que faltar ao estágio porque tive que ir para a tropa. Bom, mas fui castigado, foi com essas 40, foi de propósito, exato. 40 pessoas. O Marcelo Caetano diz que foi o maior erro que fez. E nós então fomos para a tropa, depois da tropa fomos para a guerra, e o 25 de Abril começou, quando nós fomos para a tropa. Eu lembro quando estava na recruta, as canções que nós cantávamos era contra a guerra colonial. Com certeza. As canções de Zé Afonso. Mas isto foi em 1969. Como é 1969, como é que nós fomos todos castigados. Isso. Fomos para a guerra. Pronto, eu depois tive 3 anos na tropa e na guerra. Estive lá 3 anos. Onde é que esteve, professor? Estive na Guiné. Pronto, e era muito... Toda a gente sabia que eu tinha ido para lá de castigo, e eu que dizia aos militares era: olha, eu vim para cá, eu estou na guerra porque sou contra a guerra. Que é um paradoxo, não é? Com certeza. E era médico ainda Com por cima, certeza. portanto, como médico eu tinha muito poder. Os militares estavam sempre ligados aos médicos porque podia haver alguma coisa. De facto, os médicos têm um poder enorme. E lá é que eu vi. Foi a primeira vez que se apercebeu? Enquanto jovem, não é? Sim, sim. Não, eu tinha 25 anos nessa altura. E era um alferes, ainda por cima era um alferes do Reviralho. Era contra a guerra. O Spínola veio-nos receber ao barco. Perguntou quem são os estudantes de Coimbra. Isto já em 1970, 71. Quem são os estudantes de Coimbra? E nós, somos nós, ok. E ele quis nos conhecer. Claro que isso não foi muito favorável para mim, que eu depois andei de mato para mato. Pois. Não fiquei assim em locais protegidos. Tive uns tempos em Melama, depois andei em vários sítios. Normalmente ia substituir os colegas que iam de férias.
Mas aí fiz muita coisa, fiz pactos com o inimigo, na altura, em 70, 71. Fiz pactos com o inimigo, porque o inimigo também sabia, as pessoas que estavam do PAIGC também sabiam que eu estava lá por ser contra a guerra. Ok. Portanto, seria um bom aliado. Eu aqui dava-me muito bem com eles, com as pessoas que vieram das colónias estudar para aqui, e conhecia-os bem, eles também me conheciam, e portanto, está lá, que é dos nossos. E cheguei a fazer pactos de não agressão, às escondidas também, havia lá quem fizesse jogo duplo. E portanto nós acabamos, aliás, nós tratámos muita gente que era do PAIGC. Claro. Os médicos, eles vinham todos tratar-se aos médicos, também era a política do Spínola, que era, nós chamávamos a psícola, uma ação psicológica. Ok, de colocar os médicos para cuidar. E depois o Spínola faz o 25 de Abril. O Spínola e todos esses militares, porque como eu era contra a guerra, todos sabiam, eu dizia, eu estou aqui convosco somos todos, porque sou contra a guerra, pronto, ok. Eles a certa altura vinham ter comigo, doutor, nós também somos. Os tipos de Lisboa é que nos mandam para aqui, nós andamos com a vida tramada a fazer comissões sobre comissões, deixamos já as nossas mulheres, os nossos filhos, e nós já não suportamos isto, nós temos que acabar com isto. E pronto, e foi aí que eu percebi que o regime não tinha saída. O regime salazarista, na altura. Já estava a entalar-se. Sim, estava completamente entalado. E na altura o Salazar também tinha, depois caiu de uma cadeira, tinha caído de uma cadeira antes, estava o Marcelo Caetano a ver se mantinha, depois aquilo estava muito tremido, e foi mais a crise de 69 que acabou por obrigar o Marcelo Caetano a posicionar-se, e não fez uma transição pacífica, de facto, não conseguiu fazer, não pôde. E seria difícil fazer. E de repente a história que conhecemos transformou-se. A história transforma-se, portanto, eu venho da guerra. Eu, quando estava na guerra, vinha cá e fazia umas conferências clandestinas aqui em Coimbra, também mostrava aquilo. Bom. Mas uma das conferências, eu fiz, o conferencista anterior tinha sido o Melo Antunes, que depois, no grupo dos 7, que estava sempre muito ligado a nós, que foi quem conseguiu evitar que o país caísse numa guerra civil. Porque no 25 de Abril o país estava em risco de guerra civil. Estava iminente. Tanto o Kissinger, nos Estados Unidos, como na altura era o Khrushchev. O Khrushchev. A ideia do Kissinger era que Portugal haveria uma guerra civil e seria a vacina da Europa. Sim. E portanto não haveria mais revoluções na Europa. A ideia na União Soviética, o que era importante era Angola. Portanto, era manter uma guerra civil até dar independência a Angola, deixar entrar o MPLA e dar independência a Angola. E isso acabou por ser negociado. Não houve guerra civil, caminhou-se por foi o Mário Soares um pouco, mas foi fundamentalmente o grupo dos 9, e o Melo Antunes e os capitães, e o Jorge Sampaio também, que estava ligado. Aliás, o arquiteto Portas também. Pai do Paulo e do Paulo e do Miguel. Miguel Portas, que já faleceu. Sim. Pronto, nós estávamos aqui muito ligados a eles, em Lisboa e aqui. E Ferro Rodrigues, na altura, Ferro Rodrigues era do mesmo também. Portanto, altura, tudo contra, não é? Tudo. Não, na altura contra a grande guerra, questão, portanto, a favor. Sim, quer dizer, na altura, portanto, tinha havido o 25 de Abril. A questão que se põe depois é no PREC, que começa a haver uma guerra entre o Norte e o Sul, e de facto a guerra civil estava iminente, porque era apoiada pelo Kissinger. Bem, quer dizer, isto são questões da história. Talvez. Sim, que poucas pessoas não... Poucas pessoas sabem, mas o Mário Soares estava no Norte, e de facto quem é o Melo Antunes e o Capitão Costa Gomes. E essas pessoas é que fazem as negociações e conseguem evitar uma guerra civil em Portugal, que foi evitada nessa altura. Pronto, e existia então na altura também o embaixador dos Estados Unidos. Não é essa história está a ser levantada agora. Certo. Okay. Ou seja, o 25 de Abril nem sempre é aquela visão romântica que contam nos livros de história. Não, o 25 de Abril inicialmente foi romântico. Mas depois existe a guerra normal do poder. Não é? Depois a questão são as guerras do poder.
Bem, eu acabei por sair depois do PREC, eu acabei por sair e fui para a medicina. E fui fazer a minha vida de médico normal. Deixei a política nessa altura. Ok. Portanto, quando regressa, volta aos seus estudos e Não, termina eu quando regressei portanto, eu regresso em 73, pronto, nessa altura caso, tenho família, vou para a medicina, mas entretanto ao 25 de Abril. Pois. E aí começo outra vez, estava na altura num célebre partido que era o MES, que era onde estava o grupo dos 9 também, que depois foi um pouco complexo a movimentação social nessa altura. Pronto, a certa altura também ao 25 de novembro. Pronto. Na altura do 25 de novembro muitas pessoas saíram do MES, eu mantive-me, mas desliguei da política, nunca mais fui para lá, e então entrei na carreira médica normalmente. Também cheio de ilusões, porque Sim, na altura claro. tínhamos as ilusões revolucionárias. Havia algo para fazer, não é? Isso Pois estava latente. Havia, mas depois também, a certa altura, há muita gente que quer fazer as coisas. Isso. E há muita gente que quer o poder, porque o momento revolucionário é ok. O momento do poder é outro. E aí todas as questões ligadas ao poder começam a acontecer e começam os grandes interesses. Ou seja, e em vez da colaboração existe uma dispersão, não é? Sim. Não, quer dizer, houve na altura até houve um relativo consenso, não? Depois as eleições constitucionais, as primeiras eleições democráticas, e o consenso pela democracia passou a existir. Pronto, mas depois havia, alguns grupos com mais não, vontade. na altura a grande questão, quer dizer, manteve-se uma certa atividade até à independência da Angola, porque a questão que era importante nessa altura era mesmo Angola, para as grandes potências, para na altura a União Soviética e também para os Estados Unidos. E o reconhecimento da independência de Angola foi dado em troca de não haver guerra civil em Portugal. Por isso o Costa Gomes, ninguém percebeu na altura, mas sim senhor, ele promove as eleições constitucionais em Portugal. E depois há uma coisa que ninguém percebe, que era apoiar o MPLA até o MPLA chegar a Luanda, e ele força nisso. Ele dá a palavra que apoia que o MPLA vai chegar a Luanda e espera, e reconhece o MPLA. Pronto, na altura existiam vários grupos em Angola, que era a UNITA, a FNLA no norte, e todos estavam a caminhar para Luanda. Mas quem chega primeiro a Luanda e quem acaba por ser reconhecido é o MPLA. Isso foi, digamos, a troca que o Costa Gomes dá. O Costa Gomes e o Mel Antunes e todo esse grupo dos 9 que faz os equilíbrios, dá em troco de não haver guerra civil. Porque o Partido Comunista na altura estava preparado para fazer guerra civil e ia fazer. Agora, seria uma guerra civil transitória, até isto ficar tudo destruído. Pois. Era uma terra de ninguém, porque Portugal na altura seria pouco importante, o importante era Angola. Pois, nós éramos só uma sementinha. Sim. Agora somos importantes exatamente porque conseguimos manter os equilíbrios todos. Certo, Sim, nós estamos somos no meio, estamos no meio do mundo. Não somos terra queimada, não fomos vacina da Europa, pelo contrário, nós fomos um vírus de mudança na Europa, porque a seguir mudam todos os regimes ditatoriais. Quem faz agora a história desse tempo sabe perfeitamente. A chamada Revolução Humanista Liberal começou em Portugal. Certo. Com a Revolução do 25 de Abril foi extremamente importante por causa disso, porque a seguir cai a Espanha, faz uma transição pacífica, e cai a Grécia, faz uma transição pacífica. Portanto, todos os regimes ditatoriais da Europa caíram por influência de Portugal. E depois cai a Checoslováquia e caem também os regimes de leste. Portanto, todo esse movimento começa em Portugal com o 25 de Abril. As pessoas ainda não perceberam a importância que tem o 25 de Abril. E antes do 25 de Abril, se quiserem, a crise estudantil de 69, que foi posterior à crise de maio. Aliás, eu estive em França, fui com a Tuna a França. Trouxe os primeiros, tinham-me encomendado os livros do Manifesto Comunista aqui para trazer. O professor cantava ou tocava algum instrumento? Guitarra. Ah, boa. Fui com a Tuna à França, foi exatamente no Natal, antes do maio de 68. É que ele estava efusivo com os cantores. Eu andava com um amigo meu, que era o Vítor Carvalho, que tinha saído daqui e tinha ido para Paris, e
Era do PC, do Partido Comunista. E então ele levou comigo, levava-me às reuniões a todas as pessoas que lá estavam do PC. E eu ia-lhe explicar, nós em Coimbra, porque o PC, na altura, era mais, quer dizer, não se importava muito com os estudantes era... Certo. Era assim, vai em frente e mata-se um ou dois, tudo bem, mas a classe operária é que importa. Quando a grande força revolucionária, na altura, até eram estudantes mesmo. Sim. A classe Que operária também tinham um entendimento diferente sobre as temáticas claro, e sobre tudo, não é? pronto, quer dizer, também a inteligência, nós sabíamos as coisas, nós conhecíamos mais ou menos, ouvíamos a rádio, línguas estrangeiras, havia Certo. amigos que saíam e que voltavam, Sim. muitos Tinham imigrantes. outro acesso à comunicação, Sim, é isso sim. também que quero dizer. Não, eu não é? depois, quando entrei para a tropa, comecei a fazer inspeções. Inspeções, portanto... Sim, porque aquela o grande inspeção de problema- saúde, não é? Não, isso? a inspeção para Inspeção a entrada inspeção militar. militar. Exato, mesmo. exato, que Com tem que todos os cumprir os testes. Eu era requisitos, médico não é? Exatamente. e fazia inspeções pelo norte. E só metade dos mancebos é que estavam cá. A outra metade já tinha fugido. E, Certo. portanto, nessa altura, toda a juventude ou emigrava, metade, portanto estava em França, quase sempre clandestinamente, ou então ia para a guerra. Portanto, digamos, o Império Colonial, na altura era o único Império Colonial, mas acabou por armar o povo. Ok. O povo foi armado, quer dizer, as pessoas Certo. foram, aprendiam, traziam armas, havia para aí imensas armas, depois Toma. as armas as armas andaram por aí, andava toda a gente a treinar caça. Gatilhadas. Caça. Pois. Portanto, de facto, o povo estava armado nessa altura. E a Revolução, o 25 de Abril, foi inevitável. Professor, esse humanismo que fala poderá ter vindo da mente desses estudantes que já estavam ligados ao mundo de outras formas? Sim, sim. Mas não foi só aqui, de facto. Isso Não. foi um movimento internacional e por isso existe aquela cumplicidade, aquela identidade de geração. Existe também nos Estados Unidos contra o Vietnã, Certo. na Checoslováquia, existe por todo o mundo os estudantes, e depois o mais 68 foi extremamente importante. Os estudantes... Uma sincronia quase global. Sim. Também, atenção que nós estamos a falar no fim da década de 60. No início da década de 60 começa a aparecer a pílula. 60? Sim, 60. 60. Sim. E a pílula existe no fim da década de 60. A pílula foi, digamos, a maior força que as mulheres tiveram para a sua autonomia. Pronto, também foi um momento em que as mulheres apareceram e no meu tempo, é engraçado ver um filme, vi há pouco tempo um filme muito engraçado que é Na Praia de Chelsea, que é o filme da minha geração. Sim. Que tem a ver, nós não podíamos ter intimidades com as namoradas, com as raparigas, na altura em 62, 63, porque não. qualquer contacto era uma gravidez. Certo. As senhoras com quem às vezes trabalho dizem isso. Epa, ainda vinham lá ao fundo. Qualquer coisa era uma gravidez. E é inimaginável como é que isso podia acontecer. Portanto, não havia... O que era muito complicado para as mulheres. Depois as mulheres muitas vezes tinham filhos, pronto, e aí perdiam toda a carreira. Neste momento, a partir da altura, as mulheres saem cá para fora, libertam-se, mas não engravidam necessariamente. Algumas engravidam, pronto, na altura... Houve muitas crianças nascidas no 25 de Abril, ainda bem. Sim, no 25 para de Abril. celebrar. E na crise de 69, começou aí. Para celebrar. Mas uma coisa importante foi as mulheres aparecerem na praça pública. Sim. Não eram propriamente... Com palavra e com voz. E com presença. E com presença. Sobretudo com a presença. Porque há alguns filmes também portugueses, Os Capitães de Abril, é um filme que retrata isso muito bem, onde se vê uma mulher que era ao centro e há 3 ou 4 homens apaixonados por ela. É um tempo muito romântico. Os homens, quer dizer, porque antes a questão das mulheres era um bocado complicada. Muita gente da minha geração tinham as mães e as prostitutas. Sim. E então, nós estávamos com as prostitutas, mas as mães eram sagradas. Mas depois era um bocado complicado, porque faziam essa diferença. E de repente, no 25 de Abril, a mulher, aparece como no centro do palco. Quer dizer, no centro do palco, pronto, ok. E é na altura que começa a liberdade sexual, que foi muito complicada também, quase o sexo desportivo, que foi muito complicado até o aparecimento da pílula.
O professor, Isso, portanto, desculpem, até Não faz mal nenhum. o, é mesmo assim. o sexo esportivo foi muito complicado até ao aparecimento da SIDA. Pois. Quando a SIDA aparece, Uhum. para. E subrepticiamente volta um novo moralismo, que era um Ok. moralismo que existia antes, portanto, antes das guerras, com a sífilis também. Certo. Uhum. Portanto, eu acho que, por exemplo, na sífilis a descoberta da penicilina foi importante para os homens. Porque o século XIX, XVIII e XIX, foi muito massacrado pelo puritanismo vitoriano, que tinha muito a ver com a sífilis. A sífilis era um mal temido. Certo. Muita gente morria de paralisia geral e, por exemplo, a psiquiatria está feita na base do estudo de doentes com sífilis. Sim. Tinham. E, portanto, Alterações, tudo aquilo não é? que nós conhecemos dos grandes autores da psiquiatria era fundamentalmente, haviam muitos paralíticos gerais, depois acabaram na paralisia geral. Bem, com a penicilina fica resolvido o problema. A penicilina começa a ser usada em quantidades Vulgarmente. industriais Uhum. depois da guerra, Certo. só. Pronto, aí os homens deixaram de ter problemas, mas as mulheres continuavam a ter filhos. Quando aparece a pílula nos anos 60, até na década de 60, Fica ali o equilíbrio. aí começa o equilíbrio, exato. Pronto. Até aparecer depois um problema para uns e para outros, que é a SIDA. Sim. O HIV, tanto O para as HIV. mulheres como para os homens, não é? Tanto para as mulheres como para os homens, até mais Uhum. para as mulheres do que para os homens. Portanto. Sim. E aí é que as coisas ficaram outra vez equilibradas. Pronto, agora as pessoas têm os cuidados naturais, mas já vem, digamos, a sexualidade já é vista de outro modo. Mas isso marcou muitas gerações. Agora, o drama é que nós estamos agora com 3 gerações marcadas por tempos com uma cultura completamente diferente. Sem dúvida nenhuma. Professor, fale-nos Completamente disso. diferente. O professor lançou Um livro. um livro recentemente chamado Queda dos machos. A Queda dos Machos, Sim. que e tem um que- título acutilante, mas é para pôr a pensar. Claro. Professor, o que é que nós temos que pensar sobre os machos e sobre a nossa queda? já estamos a pique, Portanto, já estou a ganhar. pessoas. Hoje já estou a ganhar. Não, quer dizer, eu vejo esse É provocador, problema é também, provocador. claro, é provocador. Mas é para pensar, não é? Mas para... eu também, claro que eu aqui no consultório atendo muitas pessoas jovens, mulheres e jovens, e muitos casais, e em vias de divórcio, em vias de separação. Ok, muito bem, sim senhor, as pessoas querem separar, muito bem. Agora, só há um problema, é os filhos. E também vejo muitos filhos destruídos pela separação dos pais. Sim. E miúdos muito novos, com grandes dificuldades na relação com mulheres e depois também, muitas vezes, educados pela mãe. Sim, Porque o miúdo precisa de ser educado pelo pai. Tem que ser. precisa. Precisa. É mesmo, É isso. é verdade. Mulheres sinceras, se tiverem um filho, têm que manter lá um homem. Porque, estou a dizer isto porque nós também trabalhamos com crianças e quase sempre, para já, quando se dirigem a nós, é a mãe que vai. E às vezes é uma dificuldade Sim. enorme, porque nós, E a mãe quer que a gente lhe faça a cabeça para ser como ela Sim. quer. Não dá. Sim. pois, Não dá. também é geral. É geral, sim. É genérico. Não, isso é destrutivo. Porque isso destrói frequentemente os rapazes. Rapazes novitos. Fala de rapazes, não é? Pois, são jovens, 18, 20, 25, Mas não 26, 30 mas anos. raparigas. A rapariga é diferente porque uma isso. rapariga educada pela mãe, o modelo, digamos, no homem. Vamos lá ver. Os casais são normalmente um homem e uma mãe. Não tenho questão de que sejam homossexuais, até podem ser, mas mesmo entre os homossexuais há um mais maternal, outro mais Sim, paternal. Há quem exatamente. diga que aí os géneros, até nos homossexuais, há uma diferença Sim, de géneros. pá. Nos heterossexuais, o homem tem que aprender o que aprendeu a mulher e a Sim. mulher tem que aprender o que o homem sabe. Ok? A mulher tem que andar com partilhar, pesos, tem que tem que conduzir, partilhar. tem que ir aos bancos. Sim. E o homem tem que saber fazer a cozinha, tratar dos bebés, coisas desse género, e levar os filhos à escola. Mas de antes os papéis eram diferentes. Uhum. Mas nos heterossexuais tem que ser assim agora. Nos homossexuais não. Se calhar há mais um É que é mais feminino fácil. e outro masculino. Sim, sim. Mas pronto, mas isso são outras questões, são mais complexas. Mas o termo, o parente do mesmo género é normalmente um parente normativo.
que impõe as regras. Uhum. E, portanto, a mãe é normativa para a filha, o pai é normativo para o filho. O outro parente é mais afetivo. Quer dizer, o pai pode ser mais afetivo para a filha, às vezes à distância, mas há sempre uma grande cumplicidade e a mãe pode ser mais afetiva para o filho. Claro. Uhum. Sim. Portanto, há realmente uma diferença de papéis em É porque termos há uma de tendência orientação. das mães para as meninas quererem passar todos aqueles exemplos do fazer, não é? Do Não, fazer, o problema- do cumprir. Sim, ok, pronto. Sim, isso depende do que cada pessoa tem, pode ser também dos pais para os filhos. Sim, sim, sim. Honrar sim, a palavra, por exemplo, para os homens sempre foi uma questão muito importante, a honra da palavra. Isso, quando isso se perde, é um grande problema. Mas se um homem diz, eu faço, faz. É traduzido, portanto, no liberalismo, aperto de mão. Sim. Um aperto de mão, mas esses valores estão-se a perder um bocado. Mas isso é um valor muito masculino. Porque as mulheres às vezes também mudam de... Como é que é? La donna è mobile, qual piuma ao vento, muta de assento e de pensare. As mulheres são mais emotivas e aquilo há ali mais. A mulher é capaz de dizer, Não gosto de nada. eu amo-te, e depois no dia seguinte dizer, eu Detesto. odeio-te. Não, o quê? O Mas quê? De repente? Como é que é? Mas isso ontem era O diferente. que é que se passou? Isso ontem era diferente, mas o que é que agora? E porquê esta Não, variabilidade, porque professor? as mulheres são mais... para as mulheres a verdade é a sinceridade. Diz o coração, eu que sinto é verdade. Certo. Para os homens a verdade não é sinceridade, porque existem as emoções, a gente às vezes sente uma coisa, outras vezes sente, então tem que pôr a cabeça a funcionar, tem que pensar. E às vezes pensar globalmente, tal, como é que é, eu senti desta maneira e agora sinto da outra, como é que é, qual é o algoritmo que vou aqui meter, tenho que meter aqui. Exato. Esses algoritmos depois estão no Google já. Esses verdade. algoritmos ligados às emoções estão no Google. É verdade. E então, então o homem, há uma coisa que o homem tem, força. As mulheres têm menos força, isso aí. Algumas já têm mais, mas são poucas, ainda bem que não têm. Porque para as mulheres também há um aspecto muito importante que é a estética, não é? Estou a olhar para vocês, pá, está aqui o Bruno vestido de preto, não é? A Cláudia aqui todas as flores lindas, cheia de cores. Até os auscultadores são diferentes, não é? É verdade. O dela é colorido Somos- e o do Bruno, pronto. Eu acho que vocês personificam muito bem o masculino e o feminino. Os homens são a preto e branco. Portanto, Agora os homens têm estamos muita ok. força, É verdade. têm muita força, mas a força agora está a ser substituída por robôs. E aquelas coisas, Esta é a grande esse é que é o tese do problema. livro do professor. Faz. Ou seja, o macho que Não, era eu- aquela pessoa que fazia a força, que trazia Sim. o bicho, o mamute, que Que defendia, que dava segurança às não mulheres, é? que Agora dava já, segurança. agora já não é Agora dá necessário. segurança através da conta bancária também, que é importante. Mas os homens agora com a crise também perderam a conta bancária, Certo. porque os homens arriscam mais. As mulheres não, são mais seguras. Estão mais ligadas à terra, o que é bom também, Sim. aos filhos e tudo isso, e ao mundo, Sim. e Sim. às plantas, Ao e às social, árvores, tudo, Certo. e aos animais. Muito bem, acho isso ótimo, é um aspecto importante. É Os homens necessário. os homens estão, porque Vamos sim, em têm frente. força, mas depois tem outra coisa também, que é a maneira de pensar, a inteligência, que é uma inteligência muito mais geral. Os homens pensam no cosmos, na matemática, na política, no mundo, na geopolítica, nessas coisas todas globais. As mulheres não. As mulheres é mais... É um ninho. sim, mais as coisas assim à minha volta, o que é importante também, quer dizer, as coisinhas Claro. pequeninas, o pormenor. E agora, essa inteligência que os homens têm, essa inteligência global, está a ser substituída pela inteligência artificial e pelo data Sim, Big Data. Big Data, o Big Data. Big Data, sim. Big Data, ok. Ok, o que é que resta a saber? Pois. Nem aquela inteligência global, tal que tinham, tal que queriam mudar o cosmos, e tal, mudar tudo, Então, fazer revoluções, mudar o mundo e sim, tal. descobrir países e novas Sim, tecnologias, novas ir à tec- guerra. a Lua, os Sim. astros, Marte. os planetas. Não. Então, isso agora é inteligência artificial. Já está. então a queda Está dos no machos, é isso que está a acontecer. Quer dizer, eu pergunto-me o que é que resta a saber. O que é que o professor tem a dizer sobre isso, então? Não sei. O que é que irá mesmo acontecer à sociedade moderna? Não sei, eu penso que tem que De agora em diante. tem que encontrar um equilíbrio. Sempre aconteceu, quer dizer, a grande unidade sempre foi, digamos, homem-mulher. Um homem é... Uma mulher completa o homem. E o homem completa a mulher. São qualidades, são características diferentes, muito diferentes e muito paradoxais até. Mas realmente juntos funcionam.
E tem que se encontrar esse equilíbrio. Porque sim, senhor, ok, faça-se uma discriminação positiva na política, acho muito bem. Não, mas as mulheres são muito espertas, não entram lá. Mas entram na política. Entram na política, mas é local, nas instituições, nas coisinhas, lá está, no grupinho e tal. Ouviram esta frase? Ok. As mulheres só não estão na política porque são mais espertas. Claro, Já sabem o que é que vai calhar. claro. Conservam-se, Agora- portanto. Pois, quer dizer, agora eu acho que devia haver uma discriminação positiva para homens na entrada da faculdade. Porque não entram. Em Portugal não entram. Com as notas, porque a evolução dos homens é muito. Por exemplo, na adolescência, que é quando tem que fazer o secundário, aquele ensino de papel e lá os homens não têm paciência para estar quietos. Pois. Tem que E então acabam por ter mais notas, claro. Não Certo. ser que valorizem, quer dizer, eu Físico. acho que o ensino secundário tem que se adaptar no sentido dessa discriminação, dar possibilidade aos homens. Neste momento está preparado para as mulheres que estão quietinhas a esconder a menstruação, sossegadinhas, Sim. Sim. e têm mais paciência Figurativo. para os pormenores e para o papel e lápis, essas coisas todas. Os homens são mais coisas, mais atividade e mais motores, e Certo. mais aviões e coisas assim. E madeira e ferro, Ferro, e martelar. Sim. Precisam disso. Mas depois não conseguem fazer o secundário como ele está feito. Então as mulheres entram todas no secundário e têm melhores notas na faculdade. E acedem muito mais facilmente. Melhores. Entram na faculdade onde querem, mas quando têm um filho vai tudo ao ar. Lá está. Sim, ou seja, Quando têm um filho, quer dizer, o depende foco- da altura em que têm um depois filho, mas se têm um filho, por exemplo, aos 30, Certo. 40 anos, aí a carreira vai ao ar. Quer dizer, a não ser que tenha família e que ajude, pronto, quer dizer, isto não é genérico, Com mas eu estou a certeza, falar para a com pessoa comum. Atenção, exato. sim. Pronto, e são normalmente pessoas muito brilhantes, mas, por exemplo, na medicina vê-se muito isso. Vê-se, as mulheres entram muito bem, têm ótimas notas. Já estão aí a criticar as feministas. Já estão. Claro que sim. Já está Claro, aqui, o claro. chat está em chamas. Pessoas, isto é uma Portanto, opinião, temos que ouvir. Claro, e também Tá bem? estamos a falar de uma análise geral e não de Não, cada e- caso concreto em Não, particular, não é? e é de tentar perceber estas três gerações que coabitam. Pois, As pessoas também não falam sim. muito. Não Isto- falam nem têm maneira de pensar, porque neste momento o politicamente correto Isso. é um pensamento único. Sim. Como é isso? Nós não podemos ter certas opiniões, usar certas palavras. Vamos ser condenados ao Certo. politicamente correto. E não ontem passámos a estrada fora da passadeira. Não é? Ah, sim? Porque o professor, e lembro-me É da frase do verdade. professor: ai, não gosto de cá nada dessas coisas formatadas. Eu não gosto de opiniões. Já não sou robô. As passadeiras são uma opinião. Não concordo. Vou passar. Está vermelho? Não concordo. Vou passar. Professor, então é isso mesmo que temos que se calhar falar mais, que é o que é esta história do politicamente correto e do isto não se pode dizer. Ai, mas e o professor doutor está a dizer isto, que choque. O que é que o professor está mesmo a dizer com estas provocações? Porque isto são afirmações arquetípicas, não é? São Não, eu acho que as genéricas. pessoas têm que pensar. Claro que eu não sei, não vou também fazer teorias da conspiração, não vou saber o que é que se passa aos altos níveis. Mas eu sei que, por exemplo, esta questão da identidade de género e do politicamente correto é muito subsidiado. Existe muito dinheiro para fazer isto. Sim, Eu acho que vem do Jorge Soros. eu concordo. Bem, seja como for. Um abraço há ao aqui- Jorge. ou não. Há aqui, pronto, foi expulso da Turquia, as universidades. Olha, é isso. O mundo está a acordar. Pois, está a acordar ou quer dizer, não está a acordar, está em luta e esta questão É isso. é importante. Mas há aqui um problema importante, que é o problema malthusiano. Sempre existiu, não é? A população mundial está a aumentar exponencialmente. Nos últimos tempos parou. Graças a países como Portugal, que neste momento tem 1/3 dos filhos que tinha há 10 anos. Ui. Pronto, e esta política, pronto, o protagonismo das mulheres, dos deficientes, apoiar os deficientes, que Sim. realmente são pessoas que conseguem pensar. Claro. Conheço deficientes notáveis, por ser conheço uma pessoa que não mexe não o pé e é um informático espetacular, através da informática. Há vários Claro movimentos. que sim. Que claro tem uma sim. namorada espetacular, não sei se será Olha. filhos, pode ter filhos, ok? Uhum. Mas de facto a natalidade baixa, com o protagonismo em Portugal está baixa, em todos os países da Europa, por isso é que precisamos dos imigrantes. Uhum. E portanto o protagonismo feminino é importante em termos de baixar a população mundial. E nos últimos anos até ela está, o logaritmo, portanto a curva logarítmica, a subida não está tão alta, portanto está mais
Quer dizer, continua a subir, mas não tanto. Menos. Agora, é importante dar protagonismo às mulheres na Arábia Saudita, na África, em todos os lados, Estão onde a ver? realmente os filhos, que são uma força económica importante para todos, nascem e morrem, e Sim. migram, Sim. e vêm para cá. Portanto, pronto, e cada país resolve esse problema da sua maneira. Não Claro. sei como é que a China durante muito tempo teve uma política de natalidade que era desfavorável às mulheres. Sim. Era muito desfavorável às mulheres. Porque lá está, quer dizer, o problema entre homens e mulheres, quer dizer, é tão óbvio. Ou seja, se tiverem uma ilha em que tenham 10 homens e uma mulher, e outra ilha em que tem uma mulher, em que tem 10 mulheres e um homem, Sim. vão lá 20 anos depois, o que é que acontece num e outro? Pois onde há mais mulheres, há mais filhos. Pô! Se Não é- houver não 10 é mulheres e lógico. um homem, Pois. quer dizer, É só de 9 em 9 meses, no máximo. Hã? É só de 9 em 9 meses. 9 meses. Claro. Basta um homem. Enquanto que se houver 10 homens e uma... Bem, isso já... quer dizer, É homens biologia, e mulheres, sim. os homens vão morrendo até ficar só. Porque depois andamos à pancada Pois, para ver quem é que também. fica com a fêmea. Claro. São um Claro. bocadinho mais Também é animalescos. interessante. É isso. É isso. Não, são mais Aí- animalescos. Portanto, Ainda se mais puserem na lento. cabeça esta questão, quer dizer, as coisas clarificam-se. O grande poder das mulheres é o poder da concepção. Enquanto, bem, na Dinamarca já andam a tentar meter outros nos homens e é tecnicamente possível. Espero que não. Mas espero não, em nome das mulheres, eu Pois. acho que as mulheres devem conservar Sim. a capacidade de conceber. E é o grande poder, quer dizer, além de vários outros, têm todos, não é? Sim, nós temos Mas muito poder. o maior poder Ah. é a concepção. O maior poder é a possibilidade de gerar filhos. Esse é um poder absoluto. O professor gostava de morar numa sociedade matriarcal. Era muito cómodo para mim. Mas talvez não. Podia dormir até mais tarde. Eu estive em África. A África, apesar de tudo, na Guiné de algumas tribos, é muito matriarcal. Os homens Claro. dormem à sombra do ibondeiro, estão Sim. ali o dia todo, e elas é que fazem tudo, as mulheres fazem tudo. Mas há As ordem, mulheres há também ordem ou há caos? Hã? Há ordem. Há- Não, as mulheres africanas, depende das tribos, há muitas zonas, mas em África as mulheres têm muito poder. As mulheres são mais mulheres- pacifistas. as mulheres têm sempre poder. O poder de uma mãe, mas a mulher mãe. O poder de uma mãe, Uma exato. mãe. Mamãe é poderosíssima. Ninguém toca na cria, Mamãe. nem o macho. Eu fui discutir ao técnico que há um mês. Vocês apanharam-me lá. Sim. Com os estudantes do técnico a possibilidade de nós estarmos numa distopia do Orwell, 1984, ou de estarmos numa distopia do Huxley, o Admirável Mundo Novo. E pronto, estive a reler esses livros, e em todos eles, depois tem vários filmes sobre isso. Mas os livros são muito engraçados porque depois, em todos os livros, pronto, aquilo é uma distopia, são os alfas que mandam, os outros são prolos e tal, e Certo. aquilo é tudo comandado através da televisão, através dos médias. É um pouco o que se Sim. passa agora. Propaganda, Sim, propaganda. Pois, no sim, fundo. Sim, É igual. e com uma coisa que agora existe e de antes não existia, é que os média sabem tudo sobre nós. Nós damos as Qualquer- informações Sim. todas. Sim. Damos as informações no Não, Facebook, no Google, em tudo isso, e eles sabem tudo sobre nós. Portanto, eles sabem exatamente como manipular cada um. Com a Cambridge Analytica, Uhum. portanto, com o Trump. Ainda, isso mais, aconteceu. ainda mais Ok. estranho, 1 a 1, não como uma massa. Exatamente. 1 a 1, que Exato. ainda é mais complexo. Indivíduo. E era não é? isso que Por acontecia indivíduo. no Orwell. Agora, qualquer um destes livros, que vale a pena ler, são muitos giros, tem uma coisa que é, num lado e no outro, tudo é alterado por causa de uma mulher. E por causa de uma mulher que tem filhos. Num livro e noutro. Certo. Ok. O que muda tudo, o que altera toda a distopia, apesar de tudo, e cria problemas à distopia, é um homem que se apaixona por uma mulher, Uhum. aliás, e depois sofre as consequências. E depois emerge Mas o escolhido. Não, mas ele depois tem problemas. Tem problemas por causa de se apaixonar por mulher. Mas a mulher depois tem filhos e cria os filhos e tem uma força louca. Em termos, portanto, é engraçado que esse pequeno pormenor em ambos os livros Certo. é aquilo que faz a viragem da distopia. É uma mulher a lidar com os filhos. E a energia que dá e a capacidade que tem e o poder que tem. Qual terá sido a mensagem de ambos os autores ao querer partilhar esse detalhe?
Bem, eles foram escritos na altura da guerra do século XX, portanto era um pouco também a ditadura. Tinha a ver muito com o Stalin e com o Hitler certo. também, e com o poder da propaganda e com o facto da propaganda ter virado uma população inteira. Edward Bernays, um abraço onde estiveres. Pois. Não. E o outro também tem a ver com a evolução da biologia. Agora, quer dizer, a ideia, os bebés no Admirável Mundo Novo são feitos em provetas, Isso. que agora também estão a ser, não é? Sim. É o que está a Quer dizer, acontecer. e eu pergunto, Muitos. é o que está a acontecer, Há mas cada vez mais não casais. tanto como eles lá têm, não é massivamente, não é industrialmente, porque eles são produzidos industrialmente, No são livro, no produzidos e mortos e tudo isso, portanto são em proveta. Portanto, existe tecnologia para fazer isso, quase. Agora, é uma tecnologia que não vai evoluir, eu espero que não, porque também se nós alterarmos completamente a natureza, nós perdemos a própria natureza. E é isso que Vamos nós às sofrer vezes estamos a fazer. consequências, não é? Porque Claro, nós já estamos a fazer mudar o clima, isso. claro. Ok. Uhum. Já está. Sim. Portanto, essa é a grande questão. Estamos em agosto E eu está a penso que chover. aqui é mais uma coisa que tem a ver com as mulheres. Porque as mulheres são mais ecológicas, são mais ligadas ao pormenor, são mais ligadas à natureza, são mais ligadas aos animais, às plantas, Sem dúvida. às flores e tudo isso. Se calhar é por isso que depois os homens têm tanta necessidade de exercer o poder de outras formas, não é? Porque a mulher, de certa forma, toda vamos lhe chamar a vida doméstica e não só, também Alguns. a carreira, a parte profissional, por mim falo, mas a questão de que dentro de casa tem o seu reinado e o homem vai reinar para fora. se calhar empurramos. Isso já está cheio, quer dizer, está cheio de reis. Nem são os políticos sequer, são os tipos da Google, da Amazon, são esses que nos governam. É isso. Sim, Controlam a nossa sim. dopamina das compras, não? E depois utilizam as mulheres que é para fazer compras. Mais coisas, mais coisas, Tentam mais coisas. influenciar-nos, não é? Pois é. E às vezes fazer compras para os filhos. Sim, claramente. Tudo o que é. Isto está aqui, Eu tenho- isto está aceso aqui no chat. Portanto, Está para a- além de todas está a as ser- coisas. Não, os homens às vezes saem, desaparecem. Conheço muitos, não conheço muitos que saem, quer dizer, saem, desaparecem, fogem, vão para outros países e desaparecem mesmo, quer dizer, quase que se fingem de mortos, mas vão para outras vidas. Alguns. Outros vão se adaptando, outros agarram-se a ganhar dinheiro, outros vão para o Tibete, vão meditar, que é um movimento enorme que existe agora e que eu penso Sim, que é muito... eu acho que também há Bom, uma a apelo e uma meditação, necessidade. Exato, agora. exato. A meditação, o facto de nós estarmos connosco próprios e nos centrarmos no presente, Sim. perder um Sim. pouco... É uma fonte de saúde, não é? Sim. Sem Sim, dúvida sim, nenhuma. Sim. São as tecnologias psicológicas e psiquiátricas que Isso. agora existem e que permitem que as pessoas se controlem. O professor já fez uma partilha, mas agora vamos partilhar com estas pessoas. Tem interesse nestas novas tecnologias psicológicas? Sim. Tem pois, interesse. Sim, sim. O que é que o professor está agora a investigar Exato, e fazer. a aprofundar para a sua prática também? Assim de útil para partilhar. É muito difícil porque eu aí vou meter em campos muito complicados. É melhor não dizer. Não, a questão, Eu tenho uma portanto, outra eu sou pergunta. médico e sou psiquiatra, fui médico na guerra, fiz cirurgia e fiz tudo, portanto, em termos de medicina, fiz tudo o que podia ter feito, que era uma prática que nós tínhamos de antes também, uns iam para a periferia, outros iam para a guerra, mas nós tínhamos uma prática generalizada em termos de medicina muito razoável. E depois dediquei-me à psiquiatria. Como é que chegou aí? Hã? Como é que se decidiu por aí? Não, eu na psiquiatria eu sempre gostei. Claro que isto também tem a ver com a família. Eu lembro, a minha família pertencia toda aos Correios, Telégrafos e Telefones, CTTs. É que engraçado. Que giro. O meu pai era telegrafista na guerra. Na guerra, mas Portugal não entrou na guerra. Era telegrafista em Portugal. Funcionava com os códigos Morse. Éramos mensageiros. E só. depois saiu da tropa e foi para os Correios. Ele é que fazia tudo. Quer dizer, eu nasci entre fios de cobre e selos de correio. Que bom. Deve ter uma bela Eram as coleção. cartas. Não tenho. Não, Isso, não tem. deitei tudo fora. Ora, bom. Não, mas na altura, quando era miúdo, era com os fios de cobre e com os selos de correio que eu brincava. De modo que quando vinham os seios, envelopes, ficava lá, tirava os selos, fazia aquelas coleções, realmente tinha uma coleção enorme. E livros e todas essas coisas, os primeiros livros que apareceram. A minha avó tinha isso e a minha avó tinha uma central telefónica, era em Benfica do Ribatejo, onde metia as cavilhas, PBX. como vocês metem aqui, no PBX. papel.
Já, então, liga, tal, não, tal. Vou já ligar. Vou já Tinha um passar quadro. a chamada. A minha mãe era telefonista. Ok. Também, e o meu pai. Portanto, é isso. Eu nasci no início das comunicações. Certo. E uma coisa muito engraçada, que eu me lembro muito bem, era o meu pai que tinha na secretária mapas com os chips. Aqueles chips que hoje monitorizamos e que os chineses fazem, aquilo tinha que ser uma coisa grande, tinha que ser com as ligações todas. E ele tinha aquilo. E estudava aquilo. Estava sempre a estudar. E eu comecei a pensar, há outros chips, são os chips do sistema nervoso central, do cérebro. Pronto, eu na altura também estava deslumbrado, havia coisas, espetáculos, mas espetáculos de hipnotismo. Eu quando era miúdo aprendi a fazer hipnose. Hipnotismo, pronto, aquilo que chamam agora o hipnotismo. Sim. E depois vim para aqui, também um bocado curioso, ensinei os meus colegas da psiquiatria a fazer, queriam que eu fizesse uma tese sobre isso, mas eu percebi, não sabemos nada Ainda é cedo. dos chips nervosos. Calma lá. Não sabemos. Calma que ainda Não é cedo. sabemos nada para No fazer futuro, isso. no futuro. Não sabemos nada, portanto, isso recusei-me. Eu sei que a hipnose funciona, pronto, as técnicas de meditação, tudo isso tem uma eficácia enorme, na ansiedade, nomeadamente, mas não sabia porquê. Pronto, então parei. Então depois passei a vida a estudar um pouco o sistema nervoso central, a publicar os livros, a escrever, eu dava aulas e, portanto, para eu me entender com aquilo que lidava, tinha que escrever. E quando dava as aulas também achava um bocado aborrecido estar a dar uma aula teórica de 1 hora e depois deixar os alunos pendurados. Eu tinha que escrever, porque a gente, está bem, aprende alguma coisa, mas depois tem que ler para aprofundar os conhecimentos. Eu tinha que escrever as coisas que não tinha tempo de ser na aula, não é? Claro. Pronto, e vou escrevendo e fui publicando muitos livros também para a maneira de organizar o meu pensamento. E foi fundamentalmente isso. Pronto, portanto, eu fiz várias coisas, assisti a toda a evolução da psiquiatria. Eu nasci quando não havia medicamento. Quando eu entro na psiquiatria, estava a aparecer os antidepressivos e tinham aparecido os primeiros medicamentos. Que foram descobertos por acaso. Eu ainda almocei uma vez com o Dr. Henri Laborie, que foi quem descobriu o primeiro neurolético. Foi por acaso. Magia. Ele era anestesista e através da anestesia descobriu uma coisa e depois pediu uma colega para tomar. A colega ficou até desmaiou, meia grog, desmaiou, e ele depois descobriu e pensou, isto se calhar é bom para os psicóticos, para os doentes agitados e tal, isto vai acalmá-los. E começou a usá-los. Depois houve 2 franceses que utilizaram e apareceu a chamada clorpromazina, que foi o primeiro neurolético. Eu almocei com esse homem que entretanto estava à procura de outro medicamento que agora se está a usar. Agora se está a usar, que era um medicamento para dormir e para acalmar. Portanto, já encontrou a fórmula. Pronto, e portanto apanhei toda a psiquiatria. Agora eu sabia que isto funcionava. Portanto, isto da questão da hipnose, as técnicas de manipulação, estiveram sempre na minha cabeça. Eu sei quanto frágil nós somos, quanto é fácil manipular outra pessoa, como a Google e a Amazon Exato, e o até Facebook acordados, nos não é? manipulam. Até acordados. Sobretudo acordados. Sobretudo acordados. Principalmente. Porque quando dormimos, são os nossos sonhos que nos vão reorganizar e somos nós a estabilizar. Agora, nós somos manipulados quando estamos acordados. Aí é a questão. E quando estamos atentos à televisão, ao Google, ou às redes sociais, ao Facebook, aí é que nós estamos a ser constantemente manipulados com os anúncios e tudo isso. E quando vamos ao shopping, manipulação pura. Sim, Tenho cada uma cantinho. Tenho uma pergunta. Pronto, polémica. é isso. E depois assisti isso tudo, as psicoterapias nasceram e tudo isso. Eu assisti ao aparecimento das psicoterapias e ao aparecimento agora dos medicamentos, da biologia, que é uma coisa muito potente, mas também muito complicada, porque a psiquiatria não se reduziu a isso. Neste momento, a psiquiatria tem que juntar à psicologia e perceber o que os psicólogos andaram a descobrir em termos de neurociências, porque agora as imagens do cérebro são todas, Era nós isso que eu sabemos, queria perguntar, que é engraçado. todas É isso mesmo que conhecidas. eu ia perguntar. Portanto, nós sabemos exatamente quando estamos em transe, quando estamos em meditação, quando estamos, como o cérebro funciona. Temos imagens, como funciona em termos de ondas e como funciona em termos de imagens, ondas mais ativas, ondas menos ativas. As zonas vão se identificando. Está uma evolução louca. Ou seja, as neurociências. disciplinas de neuro vieram trazer uma grande abertura cá para dentro. A imagem do cérebro, neste momento eu estudo. Portanto, quando eu entrei para a psiquiatria, Pois. portanto, a imagem aparece nos anos 80, eu entro nos anos 70, 60. Não havia. Havia um raio-x que a gente via a pineal, às vezes no meio. O raio-x, mais nada. E havia também a possibilidade de fazer com a arteriografia, pronto, Sim. do Egas Muniz.
Sim, Egas Muniz, prémio Nobel. Sim. Mas depois começa a aparecer a imagem, pronto, eu tinha aqui os colegas, começam a aparecer e agora temos a imagem que nunca mais acaba. Portanto, o desenvolvimento da imagem computadorizada é uma coisa notável. E, portanto, nós podemos conhecer tudo o que se passa no cérebro. Nós antes não sabíamos nada. Nada. E agora vemos o cérebro funcionar. E já sabemos como afetar e onde, em que localização e etc. Pois, existe tanta informação que o mais difícil é selecionar essa informação. Certo. A gente, para descobrir, para saber alguma coisa, a gente tem que saber o que é que quer ir procurar. E, portanto, é preciso ter uma noção geral das coisas. Mas a gente procura e encontra respostas para os grandes enigmas que nós tínhamos sobre a mente e sobre o cérebro. Tenho uma pergunta polémica, professor, e peço desculpa por fazer, em adiantado, que é: onde é que o professor quantifica o nível de responsabilidade que temos que ter quando queremos que estabelecemos uma relação de ajuda com as pessoas? Comparativamente a, por exemplo, coaches ou pessoas que num fim de semana tiram uma formação e já são mestres mas que não são, não é? Ou seja, como é que podemos... É muito fácil aprender a manipular os outros, mas é também intuitivo. Há pessoas que sabem muito bem. Há coisas que se aprendem quase desde criança. As coisas que se aprendem, sobretudo em crianças. As crianças são terríveis. São mestres. Aprendem a dar a volta aos pais, que é uma maravilha. Em geral. Quando os pais as deixam, quer dizer, o problema é que os pais também as podem inibir muito e podem inibir a espontaneidade das crianças. As crianças precisam de brincar umas com as outras. Precisam de brincar umas com as outras. E nós não estamos nos meios urbanos, onde as crianças estão em grande risco, nós não as deixamos brincar umas com as outras. É na brincadeira, as brincadeiras das crianças, isso foi estudado pelo Piaget, é aí que elas aprendem a personalidade, e aprendem a pensar e aprendem os esquemas cognitivos. São aprendidos em 3, 4 anos, com a troca de papéis, com as brincadeiras que elas têm, que fazem, não é? Porque agora os brinquedos são comprados. Não, elas têm que fazer. Têm que ir talvez para a terra, têm que pegar em canas, como eu pegava. Em canas em fios de cobre, na altura, pegava em fios de cobre, fazia as coisas. Em tacos de madeira. Em tacos de madeira. Em vez do objeto ser tão concreto que fazer não é bonecos, outra coisa. Precisamente. Coisas de massa, coisas assim. De areia e moldar. As crianças precisam de criar à vontade, mas criar socialmente com outras crianças. E assim aprendem. Assim é que elas aprendem a formar a personalidade e a formar os esquemas cognitivos e tudo isso. Claro, ajudados, quer dizer, os professores neste momento não é para ensinar nem para impor regras. Os professores servem como uma espécie de gurus ou mentores. É isso. Sim. E exemplos também. Mais norteadores do que outra coisa. Mais norteadores do que propriamente para despejar regras ou conteúdos. Claro, há coisas que as pessoas têm que aprender, têm que treinar a memória, as pessoas têm que saber um bocadinho de história, têm que saber onde vivem, têm que saber de geografia. Isso é importante, são conhecimentos fundamentais e memorizados. Têm que saber tabuada, têm que saber fazer contas de cabeça, não podem confiar nas máquinas, só têm que ser elas próprias. A tabuada é importante. Saber que podem, não é? Sim. Para fazer contas de cabeça. Dia. É muito importante. Claro. Exato. E isso precisa, não usem computadores. É melhor proibir os computadores e os smartphones nas escolas. É melhor? Não é melhor não aprender. Quer dizer, as pessoas, os miúdos sabem, têm inteligência na ponta dos dedos. Sim. Sabem imenso. Mas o problema é que estão um pouco ligados à realidade, ao terreno que pisam, lá está, ao chão que pisam. Às coisas, aos animais. Isso quer é dizer, verdade. Quer dizer, numa cidade. Na periferia agora vive-se melhor, é muito melhor para as crianças. É verdade. Numa cidade É verdade. grande, quantas crianças é que conhecem uma galinha viva? Nope. Só já de pernada. Já de nada. Ou na televisão. E acham que nasceu assim. Não, agora estou a brincar, estou a ser mazinha. Mas, não, é verdade. Há crianças que acham que Brincar com ela, andar com ela. as galinhas vêm em paletes de continente. Já fizemos Isso uma é tão publicidade. estranho. Isso é muito Mas estranho. Diga lá, falou fizeste a tua pergunta A polémica. pergunta tens que polémica reforçar. é essa. Onde é que existe esta separação entre estarmos conscientes de que estamos a criar uma relação de ajuda com a pessoa que está à nossa frente, não é? Porque estamos lá no nós, ou esta Naquele relação, momento. ou esta relação de poder em que, por exemplo, um coach ou Pois, essa é uma grande questão. extrai jogam. poder através da relação. Não, aí, para mim, é uma coisa importante esta questão da manipulação e da hipnose e das técnicas, porque são técnicas também fisiológicas.
Portanto, nós temos que saber, tem a ver com os sonhos, tem a ver com os nossos ritmos, tem a ver com a respiração, tem a ver com o próprio organismo do corpo. A respiração é muito importante, a respiração tem a ver com as emoções e, portanto, se a gente manipular... Nós, com estas técnicas novas, nós manipulamos voluntariamente 3 coisas, que é a respiração, e a respiração pode alterar todo o organismo e despertar emoções. Os vários modos de respirar, cada emoção respira de uma dada maneira. Se eu tiver medo, se eu tiver alegre, Exato. quer dizer, a maneira de respirar é diferente em cada emoção. Mas nós também, quando alteramos a maneira de respirar, também vamos buscar a emoção. Ok? Pronto. Exato. Respiração, primeira coisa. Uma coisa condicionada. Segunda coisa, os olhos. Nós com os olhos estamos atentos. Fechamos os olhos, estamos a dormir. Nos sonhos REM, nos sonhos quando sonhamos, os nossos olhos estão a andar de um lado para o outro. Ok. Isso é espontâneo. Portanto, os olhos movimentam-se de acordo com a nossa atividade psicológica. Mas também é verdade que se nós manipularmos os olhos, nós estamos a produzir atividade psicológica. Certo. Se eu vos pedir para fechar, vocês saem daqui e entram num sonho qualquer, pedir para fechar os olhos. Se pedir para mexerem os olhos de um lado para o outro, vocês podem entrar numa espécie de sonho e relembrar. Existem tratamentos, MDR, que é Sim. portanto, manipulação da respiração, manipulação dos olhos. E agora outra coisa é a palavra. Vocês sabem que direcionando uma entrevista, vocês vão para onde querem. Certo. E os locutores têm essa capacidade de direcionar a opinião das pessoas. Nós também, se direcionarmos as pessoas, nós vamos colocá-las em ocasiões que foram agradáveis, em lembranças agradáveis Ou não. ou em lembranças desagradáveis. Pronto. Traumáticas. Claro que isto é muito poderoso e nós temos que fazer em termos do bem. Nós, quer dizer, com os códigos éticos, não é? As profissões ligadas à saúde são profissões de apoio. Temos uma vantagem, é que quando eu apoio alguém, eu tenho que estar dentro dele, tenho que compreender, tenho que imitar, que é outra coisa também que os hipnotizadores sabem, que é o chamado rapport. Quase quer dizer, se a pessoa chora, eu dá-me vontade de chorar. Aliás, minha mãe tem um filho, se um filho tem uma dor, também começa a doer no mesmo sítio. Nós somos macaquinhos de imitação. Nós estamos sempre a imitar os outros. E é bom. E a imitar as coisas que nos entram, por exemplo, mal de nós, se, por exemplo, vemos o Correio da Manhã porque vamos imitá-los. Caramba, isso Os não. homicídios, os Correio da Manhã não. Ok. Nós vamos imitar. Quer dizer, quem está sempre a ver o Correio da Manhã pode imitá-los. Pode imitar as coisas que eles mostram. Pronto. E muitas vezes são homicídios e coisas assim e crimes. Cuidado com isso. De qualquer modo, pronto, isso é um problema da comunicação social. Certo. Mas nós somos muito imitadores. Nós temos à nossa frente uma pessoa que sofre, nós temos tendência a imitá-lo e a sentir o que ele sente, se formos empáticos. Agora, o problema é que se alguém chega aqui e desata a chorar, ele também me põe a chorar, perco a eficácia terapêutica. Isso não é boa ideia também, não é? Não é preciso simpatia em excesso. Exato. Portanto, eu tenho que ter uma atitude, tenho que voltar a mim, pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ajudar. Mas ao mesmo tempo estar dentro da pessoa para a compreender, para entender e para perceber qual é a maneira de ajudar. Quer dizer, é uma pessoa... Ainda ontem vi uma metáfora... nós podemos às vezes usar a metáfora da onça. Claro. Era uma onça que estava... Uma onça que estava numa gaiola e andava sempre à volta. E alguém tira-lhe a gaiola e põe-a na selva e ela continua a andar à volta. O que é que se faz para a onça começar a mudar o comportamento? Ela estava habituada a andar à volta, continua. Pois. Tem que se arranjar maneira da onça ser alimentada um bocado mais longe. Tem que se tirar a carne lá a 5 metros ou 6. Que é para o bicho ir lá buscar ao outro lado. E aí já começa a mudar o comportamento. Por exemplo, uma senhora, estes são casos concretos, uma senhora idosa que está em casa, anda lá à volta, mede os problemas vitais, convencida que vai morrer ali, e não sai de casa e começa a dizer que andam a espiá-la e não sei o quê, ali sozinha, a falar consigo própria, não fala com mais ninguém, está metida em casa. Ir para um centro de dia. Certo. Ok. Que às vezes custam, porque elas não querem. Sim, mas se a gente arranjar a maneira dela ir para um centro de dia, a certa altura descobrem que existe outro mundo. Quer dizer, são pequenas manipulações, mas nós temos que compreender o doente. Portanto, temos que nos pôr no lugar dele. Não estamos a manipular, estamos a dar liberdade. Porque, digamos, a doença psicológica é uma perda de liberdade. A pessoa faz aquilo e só aquilo e não faz mais nada senão aquilo. É a oportunidade de ver um bocadinho mais além, como a onça, não é? Exato. Nem que seja através com medicamentos, às vezes consegue-se fazer isso. Nem que seja através de medicamentos, mas seja como for, dar mais liberdade, permitir que a pessoa
tenha outra vida para além de fazer apenas aquilo que está habituado. Nem que seja às vezes difícil para ele, às vezes é preciso tomar essas decisões. Por exemplo, pegar uma senhora e obrigá-la a ir ao cedo do dia, ela foge. Sim. Mas, portanto, a diferença é exatamente isto. Portanto, eu tenho regras éticas. Vamos lá ver, eu como médico, eu sou individualmente responsável pelas decisões que tomo. Um doente, se achar que eu fiz uma coisa mal, pode-se queixar de mim. E eu tenho que argumentar perante o tribunal. E diz, até posso errar, mas a minha ideia é fazer isto, estou substanciado por este diagnóstico e por... A minha intenção era... Sim. Portanto, há razões para... Porque o médico quando prescreve qualquer coisa, uma simples operação, tem que pesar os benefícios contra os riscos. Porque não há nada que não tenha riscos. Nós abrimos a barriga de uma pessoa se tem riscos. Caramba. Portanto, um médico tem que assumir a responsabilidade individual porque pesa os riscos contra os benefícios. Portanto, tem que conhecer isso. E claro que é nessa base que ele se pode defender, porque pode ser tem seguro de responsabilidade médica e, portanto, as pessoas podem se queixar. É um risco que eu tenho. E eu tenho que assumir e tenho que me justificar. Pronto, em termos clínicos. Isso são as regras éticas que nós seguimos. E os médicos têm muito isso. E penso que os psicólogos também. Isso é uma questão das ordens. Sim. E, portanto, a grande questão é isso agora. Existe alguma ordem dos koshers? Existe alguma ordem dos negociantes? Não sei responder. Existe, qualquer dia aparece a ordem dos negociantes. Ok. Os negociantes andam a tentar. Já estão ordenados. Ficam ordenados. Não, e manipulam. Quer dizer, neste momento nas imobiliárias vocês veem como é que eles se apresentam. Sempre uma fotografia, com coisa pessoal, e quando as pessoas chegam ao pé de nós já estão a ganhar. Já nos estão a influenciar. A posição da mão, o ritmo da voz. A posição da mão, o ritmo da voz. A altivez, os gestos. A roupa, eu estou aqui a imitar os seus gestos, quer dizer, estamos aqui. Não é? Sim. Endorfinas, gits. Sim. Portanto, isso aí não tem regras. Isso aí é o mais forte contra o mais fraco. Aqui também, especialmente, porque apesar de tudo... Existe alguma ordem dos vigaristas? Não. Lá está, mas... Os carteiristas. Eu podia fazer uma piada agora. Ordem dos carteiristas. Mas não vou fazer. A questão é que as ordens profissionais, isto é como eu vejo também a questão do crescimento e do aparecimento da ordem dos psicólogos, vem... precisamente porque existe uma série de vigaristas fora mas é preciso para se manter fora da ordem. É preciso tomar conta deles e é preciso também saber como eu estou na ordem dos médicos, estou no colégio de psiquiatria, portanto chegam muitas queixas e nós temos que dar pareceres e pareceres técnicos conhece bem sobre isso. Pronto, e às vezes é muito complicado, quer dizer, por exemplo, uma pessoa que suicida e as pessoas estão-se a suicidar muito. Os jornais não dizem, ainda bem que não dizem, porque o suicídio, se fala muito de suicídio, pode ser contaminado, mas de facto as pessoas suicidam-se muito. Agora, será que os psiquiatras são responsáveis por todos os suicídios? Ou eventualmente até por todos os homicídios que existem aí? Quer dizer, é isso, mas há muita gente que depois acusa os psiquiatras. E não é por tê-lo aqui, mas eu acho que o suicídio também... Em última, assim, é verdade que nós temos um instinto de sobrevivência muito grande, não é? Sim. Pronto. E a questão de cometer um ato contra esse instinto de sobrevivência, por norma, traduz-se numa doença. Não, mas nem sempre é. Mas às vezes também é livre-arbítrio. Sabe que eu estive ontem com um colega que esteve em Nova Iorque, na altura em que suicidou este chefe de cozinha, como é que ele se chamava? O Bourdain. Anthony Bourdain. E tinha suicidado também uma modelo antes. E houve uma imensa discussão nos Estados Unidos sobre isso. E de facto há psiquiatras que dizem. Porque a maior parte dos psiquiatras que estudaram o suicídio andam a divulgar a ideia que todas as pessoas que suicidam são doentes. Não são. Muitas pessoas podem escolher isso. Foi isso que eu estava a dizer. E eles dizem, então essa discussão há muitos psiquiatras e psicólogos que dizem, não, 40% das pessoas, ou 50% não são. Nem sequer é preciso estar não doentes. São doentes. Não são doentes. São decisões. Digamos, são decisões, e isso é uma decisão porque a certa altura a única coisa que eu possuo é mesmo o meu corpo. Claro que o problema aqui é que às vezes é uma decisão trágica, é uma decisão que perturba imensa gente. Sim. E não os próprios. Mas pois, o próprio já está. Vai perturbar todas as pessoas amigas. Eu, quando as pessoas pensam no suicídio, disse, senhor, ok. Agora há um problema. Esse suicídio não é a atitude mais corajosa, é a atitude mais covarde. Porque para as pessoas acabou, para os que cá ficam, isso pode ficar por gerações e gerações. E sobretudo para as pessoas que estão mais ligadas à pessoa que suicida. Sim, as dúvidas, não é?
as dúvidas, os porquês, tantas coisas que, sim, que ficam na maioria dos porque é que ele casos. fez isto, e os sentimentos de culpa. Sim, Que os outros sim. E depois o facto de às vezes não falarem, mas essa ideia é transmitida de geração em geração. É que isso é uma coisa que pode marcar uma Fica família por conscientemente. gerações. Sim. Por gerações. Mas mesmo a comunidade da saúde, vou generalizar, dos cuidados dos profissionais em cuidados de saúde, veem ou seja, têm muita dificuldade em ver o suicídio como uma questão de decisão. Não? Sim. É claro que nós podemos sempre argumentar a decisão. A maior parte das pessoas que suicidam simplesmente não pensam nisso. Vale a pena falar. Quer dizer, isso ao contrário, quer dizer, suicidar, ainda não falo nisso. Não. Pois é, ao Vamos contrário. Devemos o que é que falar. vai acontecer? O que é que vai acontecer? Imagine lá, depois de morrer, o que é que foi? Então, porque as pessoas fazem isso num ato impulsivo, em geral, tanto o suicídio como o homicídio. Sem um ato refletir impulsivo. muito. Neste Sim. momento conhecem-se mais ou menos os parâmetros bioquímicos que existem e, portanto, tem a ver com os parâmetros ligados à impulsividade, mas são impulsivos porque não pensam, Não reflete, não está a conseguem refletir. pensar. Se pensarem um bocadinho mais, se pensarem fora da tensão emocional, talvez não se suicidem. Sim, e no fundo é isso que também se faz em psicoterapia. Claro, sim. Não é fugir ao tema, é abordar o enfrentar. tema. Exatamente. Nós passamos por coisas terríveis que nos acontecem e sobrevivemos a isso. E temos mecanismos psicológicos até para sobreviver. Muitas vezes, às vezes o próprio esquecimento e as amnésias que se fazem podem ser mecanismos de sobrevivência. Sim. Agora, claro, eu já vi pessoas que perante uma perda importante assim, mudaram completamente e começaram a viver, e já vi pessoas que ficaram completamente destruídas por toda a vida e às vezes gerações. Andar 50 anos na psiquiatria aprende-se muito. Pois, Eu com aprendo certeza, muito. muito. Com os humanos que vêm ter consigo. E, portanto, já disse, não é? Que recebe casais, jovens casais. Muitos miúdos trazidos pelas mães. Muitos muitos querem filhos que trazidos. muitos homens, maridos trazidos pela mulher. Portanto, as mulheres querem Há resolver. que dizer. Sim. Porque há o estigma dos homens não vão ao psicólogo, então. Isso é só pessoas Se sensíveis. calhar só vêm trazidos. Pronto, mas a esposa diz Ou vais ou acabou-se. Oh, racha! já não Também jantas. pode dizer, mas venha você em vez dele. Exato. Também pode ser. Claro que Pode sim. ir. E você. às vezes funciona. Olha. Sim. Porque a pessoa que está a fazer psicoterapia também se vai transformando o ambiente à Exatamente, volta. Exatamente, porque se uma pessoa dentro da família se transforma, Isso. tudo o resto dentro da família se sistémico, adapta. não é? É sistémico, claro. Pois. É verdade. E faz cada vez mais sentido falar em abordagem sistémica, não é? Na Sim, psicologia. Sim, cada vez mais. Porque esta história de cuidar o Nós self, somos- o self Não, faz o parte. individualismo é uma invenção do neoliberalismo. Professor, vamos falar disto porque isto é altamente importante. O Isto é individualismo muito e essa importante. pessoa. Uma coisa é perceber Não o existe- self. Uma coisa é Não é existe conhecer-se, ninguém que não é? seja individual. Nós temos dentro de nós os nossos pais, as nossas mães, os nossos amigos, amigas, mulheres, Pumba. gostos, amores, desamores. Está tudo, até os desamores. Está tudo dentro de nós. Família, vizinhos, amigos. Nós somos um teatro sistema. dentro da cabeça. Eu faço psicodrama, fazia Claro. psicodrama, técnicas teatrais, funciono muito com técnicas de teatro, mas existe um teatro dentro da nossa cabeça, claro. Nós somos personagens desse teatro. E construímos histórias, não é? Pois. Fazemos hipóteses, Exato. tudo, estudamos tudo. Portanto, a história, de Estamos conhecer, sempre a construir. a história de conhecer o self é só um momento, é só um livro que lemos na biblioteca, não é? Mas depois temos que ir lá para fora. Bem, para já, qual self? Existem vários selfs. Exato. Self mínimo, Qual self deles? intencional, self identitário, self. Pronto, existem Todos. muitas coisas. Mas o self é uma construção mental. Que agora, vamos lá ver, nós sabemos isto, porque nós sabemos, por exemplo, quando estamos a pensar sobre nós, sobre o nosso passado, a memória autobiográfica, sobre dilemas morais, sobre o nosso futuro, nós sabemos quais são as zonas cerebrais que se ativam, que são normalmente umas zonas aqui na parte mediana do cérebro, portanto, entre os dois hemisférios, chamado Default Network. E depois uma zona também no temporal inferior, à esquerda e à direita. Pronto, ainda não está. Há muita coisa que ainda não se sabe, sobretudo Estamos a caminho. como é que as coisas Ir funcionam. descobrindo. Agora, as imagens já as temos todas. Sim. Agora, o problema é interpretar as imagens. Porque é que é desta maneira e não daquela, que são imagens claro. ao milissegundo, a importância dos dois hemisférios e tudo isso. Agora, tudo isso se sabe. Isto era a propósito de... Agora Dos já selfs, me há Dos muitos. selfs. dos há self, muitos. pronto, ok. Exatamente. Portanto, nós sabemos que o self tem a ver com essa zona, mas o self também é a identidade.
A identidade tem a ver com a memória. E a memória também é falsificada, porque nós não lembramos daquilo que nos queremos lembrar. Aquilo que nos apetece, aquilo que é melhor para a nossa autoestima. Há muita coisa que a gente esquece. Nós escrevemos o livro. E ainda bem que a gente esquece. É bom que a gente se lembre das coisas positivas. Seletivo. Agora, há pessoas que são seletivas para as coisas negativas. Essa é que é outra questão. Agora, isso tudo pode ser alterado. Não é propriamente a realidade. Aliás, já cá não está. O passado passou. O passado passou. Já não existe. Eu tenho, por isso é que é bom. A meditação confronta-nos com o presente puro. O momento atual. Ok, o que eu tenho é aqui estas paredes, vocês, as pessoas com quem estou a falar, estes devices que tenho aqui, pronto, esta é a minha realidade. Se calhar as pessoas que lá estão a ouvir-me, tudo isso. Pronto, é a minha realidade presente. Não é o futuro é outra coisa, ainda cá não está. E o presente já passou. Portanto, nós... O que existe é isto. O que existe é isto. E se eu, por exemplo, começar aqui a andar e continuar a andar, a atravessar as paredes, eu estou a delirar. Aparecem-me aqui muitas pessoas delirantes que estão convencidas que isso pode acontecer. Okay? Agora, se eu bater com a cabeça na parede, é a realidade que se impõe. Se eu estiver aqui, olha, a minha mão vai andar agora. Não andou mais. Está aqui a realidade da cadeira. Certo. Okay? Portanto, se eu bato com a cabeça, como diz o Yuval Harari, a realidade assinala-se com a dor. Quando eu tenho uma resistência àquilo que quero, quando eu tenho uma dor, aí está a realidade. Pronto, e é o presente, é o momento. E depois há duas formas, não é? Ou lidamos temos que lidar. Ou negamos e entramos em negação. Nós conseguimos enfrentar todas as coisas que nos acontecem, coisas terríveis que nos acontecem. Sim. Não imagino o que é na guerra, por exemplo, as pessoas que estiveram na guerra. Sim. E que vêm, as coisas que vêm terríveis. Caramba. A minha geração veio da guerra e viu coisas terríveis na guerra. Que não falam. Sim. Não falam são uns com os outros. Uns com os outros ainda conseguimos falar. Com pessoas que viveram as mesmas coisas. Mas não podemos falar aqui. Agora há uns livros sobre isso, mas não falam das piores coisas. Sim. Porque as piores coisas ouvias eu e das pessoas, e nomeadamente dos capitães que depois fizeram o 25 de Abril num ato de redenção. Ok. Okay? Pronto. E isso acontece-nos. Mas nós lidamos com isso. Não custa nada enfrentar a realidade. Quando nós estamos a delirar, quando nós estamos doentes, é porque nós estamos noutra que não a nossa realidade. Sim. É porque estamos a negar a realidade. Estamos a negar esta que temos. Sim, estamos a confabular outra onde é mais seguro e mais possível. Exato. Sim, e o delírio às vezes pode até parecer muito tenue, não é? Pode parecer muito perto da realidade. Sim. As pessoas que neste momento estão desconfiadas dos computadores, porque andam aqui a espiar o computador, andam a falar de mim e tudo isso. Mas agora estou a falar de mim, não é? Portanto, esta minha paranoia está perto da realidade. Está, é possível. Não, mas é que as pessoas começam, há um hacker aqui, há um phishing. Portanto, andam a tirar dinheiro tal. Às vezes acontece. É verdade. Agora o problema é passar daqui, porque a certa altura as pessoas podem dizer, mas isto está cheio de câmaras. Certo. Porque na televisão sabem tudo o que eu fiz, porque passaram lá um filme que era sobre mim. Não sei quê, mas era a chamar-me cavalo. Pronto, aí é que as coisas já estamos. É um problema de generalizar, não é? Se eu estou só desconfiado do computador, muito bem. Mas se eu começo a desconfiar da pessoa do lado, e tal, a certa altura do Presidente da Câmara, e a certa altura acho que o Presidente, o Putin, também já me pode. E tal. Ele disse lá uma frase que é para mim. Sim. Exato. Sim. Pronto, aí é que a gente também, portanto, às vezes há uma transição muito ténue sobretudo entre esta realidade, porque nós agora, quer dizer, as pessoas sabem o que eu penso, dizem os esquizofrénicos, não posso, porque o que eu penso está aqui na minha cabeça, não diga a ninguém, não. Certo. Mas agora sabem. Porquê? Porque eu meto nas mensagens, porque eu meto no Facebook. Certo, e porque visitei e voltamos ao mesmo. E se eu fosse uma pessoa importante, muito o meu mais. pensamento acabava por aparecer no Correio da Manhã. Isso é interessante. E voltamos aqui a outro ponto. Portanto, que nós é estamos numa sociedade esquizofrénica. Vocês sabem que os esquizofrénicos estão convencidos manipulação. que toda a gente lhes adivinha o pensamento. Isso é muito interessante. E então o que eles fazem é, não podem pensar, não podem fantasiar. Portanto, ficam com um pensamento muito empobrecido. Por qualquer coisa que eles pensem, já estão todos a falar. Aparece logo na rede. Ok. Portanto, eles têm o pensamento empobrecido. E é um pouco que pode estar a acontecer connosco, não é? Por isso é que a gente tem de transgredir, de ter fantasias, de ter imaginações, não fazem mal nenhum. Então é essa a pergunta que eu queria deixar. Da arte, e a arte é isso também. A arte. Uma das perguntas finais que queríamos fazer ao professor, que é: qual é o futuro dos seres humanos?
nesta sociedade da tecnologia que veio para nos ajudar, mas que nós não estamos a perceber como é que ela nos está-nos a tirar o trabalho, como é que isto está-nos a ajudar. Como é que vamos fazer esta transição, professor? Quer dizer, O professor tem uma frase mítica, eu não vou dizer, eu vou deixar o professor chegar lá. Mas o professor diz, pá, isso é com vocês, pá. Pois. Isso já não é para A mim. minha geração já passou, já Opa, fez isso a é com revolução. vocês. Não, vocês é que Boa sabem. sorte. Isso não, claro que sim. Mas essa frase é muito importante, porque é Sim, mesmo uma Não, é escolha. Não, eu penso que sim, quer dizer que a vossa geração é uma geração notável, muito inteligente, muito lúcida e com um protagonismo muito bom e com uma adaptação boa à tecnologia atual, com que nós não sabemos lidar. Os pais não sabem lidar, os miúdos aprendem melhor, lá está, quer dizer. Acho que na escola é chato porque na escola é para aprender outras coisas, mas há sítios para aprender e com os amigos podem aprender lá a computação. Certo. E sabem, mas não sei, quer dizer, há quem fale nos transhumanos, não é? Que são aquelas pessoas com chips e com uns óculos em que vem, eu estou aqui Já a está a olhá-lo e já começar. sei a sua vida toda, pronto. Ok. E as emoções faciais e etc. Não, eu acho que há coisas importantes que aí há outra coisa que as pessoas não têm referências, é preciso haver referências comuns. É preciso haver grupos identitários. Certo. E o género não deixa de ser uma identidade, mas uma fonte de identitária, como são as nossas músicas, como são a arte, sei lá. E há outra coisa bonita que o professor também já escreveu num livro, o Bailar da Alma. As narrativas, professor. As narrativas comuns. Narrativas comuns, claro, que as grandes religiões têm narrativas comuns, nós não temos. Temos a histórica e agora temos o futebol, não é? O futebol é a grande fonte de identidade que os homens atualmente podem ter, Certo. por isso é que é tão importante. Ontem estavam 3 presidentes da República. O futebol ontem, a final do Campeonato do Mundo, foi muito mais importante para a paz do que para o futebol. É impressionante, mas é verdade. É verdade. O simbolismo daqueles 3 presidentes Juntos. e depois todos molhados no fim, pá, é um simbolismo importante. Sim. E, Todos contra o Trump. e outro simbolismo também que é a diversidade da seleção francesa, não é? Exato. Países africanos a acolher Exato, refugiados. exato. Isto foi Que há aqui uma símbolo. coisa que ninguém percebe. A humanidade é muito paradoxal. Nós todos estamos fundados, todas as sociedades humanas estão fundadas na proibição da endogamia. E aí perderam, digamos, a natureza. Mas a relação, nomeadamente a relação entre homens e mulheres, a constituição de filhos e família, tem a ver com uma heterogeneidade cada vez maior, com uma... Somos todos diferentes, somos todos iguais, todos diferentes, não é? Sim. Pronto, Completamente. e esse aspecto, em termos de heterogeneidade genética, é importante. E o que é que está agora? Portugal é bom por causa disso, o Brasil é ótimo por causa disso, mas esse aspecto é importante. Mas depois também temos que perceber que todas as nossas relações são muito paradoxais, não são naturais, não são instintivas. E se as pessoas não têm referências, começam a funcionar com os instintos só. E os instintos é a mãe tomar conta dos filhos e a mulher a tomar conta dos filhos e o homem atrás das mulheres. Professor, Com esta. nos últimos 5 minutos... Os instintos, mas os instintos. instintos tribais. Sim. Nós temos instintos tribais. Sim. Nossos instintos não mudaram desde as tribos. Pois não. Pois não. Pois não. Nós continuamos a ser os mesmos animais, não E é? temos que ter a sociedade e as leis que regulam, Pois e não. referências, Sim. e valores, e atitudes. E temos- narrativas, lá está. E narrativas. Lá E está. narrativas. E as narrativas religiosas são narrativas importantes, porque têm, digamos, a sabedoria condensada em metáforas. Quando diz religiosas, diz ok. espirituais, as setas, Não, os livros sagrados. mesmo, cada um sim, deles. Sim, os livros sagrados. Sim, que a gente não se podem levar à letra. É preciso Claro. perceber que são metáforas, não é? Isso. Mas há muita história que são histórias cheias de sabedoria. E a mitologia, por exemplo, Uhum. a mitologia ok. está cheia de sabedoria. Sim. Sabedoria humana e dos paradoxos e as óperas. Sim, altamente Isso é que é as bonito. óperas. Isso é que é Emoções. bonito. Pois entramos aqui Que grandes no campo histórias. da arte. As Histórias óperas, genéricas a do mitologia, ser humano. as óperas que recuperaram muito a mitologia também. A história. Professor, nos últimos 5 minutos, para gastar aqui os últimos cartuchos, Da sua internet. o que é que o professor gostava de partilhar com o mundo ali para a câmara? Só para aquelas pessoas que estão-nos Com a o ver em mundo? casa. Hum. Conselhos, visões, uma inspiração, um pensamento, qualquer coisa para eles, só para eles. Não, eu acho que nós temos que... Há uma coisa que está a passar no centro,
que é muito importante neste momento, que são os atos de solidariedade que as pessoas estão a fazer depois dos incêndios. Solidariedade com as pessoas que estão, com os velhos, com as crianças, e é atos solidários neste momento. No mundo, o neoliberalismo é que nos meteu na cabeça que no mundo só existe a competição. Não existe. Existe a cooperação, existe a solidariedade e a harmonia e a ligação à natureza. A ecologia é o nosso futuro. E basta dizer isso. Professor, muito obrigado. Obrigada. A sério, é um enorme prazer. Caramba. Olha, Estamos cheios. estamos de barriga cheia Sim. com esta conversa. Só para deixar uma nota final, as provocações servem para isso mesmo, para provocar o movimento. Para obrigar as pessoas a pensar. Claro que Certo? Ou seja, quando se dizem... Meu papel O papel do professor... sim. Foi sempre esse, aliás, para ela dizer. É isso. Porque quando nós estamos a conversar confortáveis de que sabemos tudo e que temos a certeza absoluta de que o que estamos a ouvir vai ao encontro do que nós acreditamos. Isso aí não acrescenta nada. Sócrates, só sei que nada sei. Mais nada. Portanto, mais vale falar de coisas limites e que nos causam tensão e depois aí decidimos juntos, não é? Descobrimos a narrativa, do que estarmos confortáveis a falar do que já sabemos. Isso não causa transformação. É isto, não é, professor? Acho que sim. Portanto, olha, um grande abraço Parabéns para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos, um beijinho a Beijinhos. todos, senso divergente, até já. Até já. Beijinhos. Obrigado, professor. Um grande obrigado. Ok.